Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você nesta noite, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. A palavra no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 37, o apóstolo João, meus irmãos, ele relata a história aqui de Jesus, onde Jesus ele entra em Jerusalém e ali ele foi glorificado, né? Isso mesmo. O próprio Deus honra a Jesus ali na entrada de Jerusalém, na festa ali, que era anual, né? A festa que fazia parte da tradição judaica. E a Bíblia diz, meus irmãos, que muitos não creram em Jesus. Por mais que Jesus tivesse feito muitos milagres, olha o que diz a palavra de Deus. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam neles. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37. E em seguida diz: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Por mais, meus irmãos, que Jesus, ali em Jerusalém, ele operasse milagres, Jesus fizesse sinais, prodígios, maravilhas, muitos não iriam e não creram em Jesus. A Bíblia também diz, meus irmãos, que outros creram, mas não confessaram a Jesus, por medo de retaliações, de perseguições, ou até mesmo, meus irmãos, para não ferir a imagem e o orgulho deles. Olha o que diz, preste bem atenção. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Muitos, meus irmãos, que ali se encontraram, gregos, isso mesmo, pessoas visitantes, creram, isso mesmo, na palavra que Jesus estava pregando, creram em Jesus como Filho de Deus. Só que a Bíblia diz, meus irmãos, a Bíblia diz que muitos deles não confessaram, creram, mas não confessaram a Jesus. Com medo das retaliações, com medo de serem expulsos, com medo, meus irmãos, de serem até maltratados ali. Olha aqui o que diz. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus ele foi, meus irmãos, muito aplaudido, recebido, festejaram ali, dizendo Hosana, Hosana, ao Filho de Deus nas alturas. Alguns disseram, olha, se calem, vocês estão incomodando, vocês estão aí. E Jesus, né, mandaram até alguns discípulos, né, mandaram que Jesus mandasse o povo se calar. Jesus disse, olha, se este povo se calar, as pedras clamarão, mas o Filho de Deus será glorificado. Que coisa maravilhosa. Muitos mandaram, né? Olha, mestre, manda se calar, isso mesmo. Porém disseram, olha, manda este povo se calar, isso mesmo. Mas Jesus disse, mas se esse povo se calar, as pedras clamarão. Só que a Bíblia diz, meus irmãos, que mesmo eles fazendo tudo isso, muitos não creram em Jesus. Muitos ali não creram. Isso mesmo. Aquilo era porque tinha que ser. Jesus tinha que ser glorificado ali. E o interessante, meus irmãos, é que quando João ele está narrando aqui esta história, ele diz assim, preste bem atenção.
e ainda que tivesse feito muitos sinais diante deles, não criam nele. Jesus poderia ter feito ali muitos sinais, milagres, maravilhas, pregado, mas eles não creram, eles não criam em Jesus. Aí, meus irmãos, o apóstolo João, ele traz o que está escrito no livro de Isaías, onde diz assim: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Isaías, meus irmãos, ele revela isso. Ele diz: Senhor, quem creu, quem vai crer nas nossas pregações? Não creram nos profetas, não creram em Jesus. Isso mesmo. Mas a Bíblia diz, Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. E diz assim: por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e os curem. Quer dizer, meus irmãos, está escrito lá também, lá em Corinto, né? Que a Bíblia diz, meus irmãos, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandecesse sobre eles. Aqui, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 40, a Bíblia diz: cegou-lhes, isso mesmo. Por isso podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos. É o que tem acontecido hoje, meus irmãos. As pessoas, meus irmãos, elas têm endurecido o coração. Elas têm se tornado cegas diante do Evangelho de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Muitos creem, mas não confessam a Jesus. Creem, isso mesmo, até lá dentro, creem, mas não têm coragem de confessar Cristo, de se mostrar um verdadeiro cristão. Isso mesmo, neste mundo que nós vivemos. Isso mesmo, mas não basta apenas crer. Lá em Tiago, a Bíblia diz, meus irmãos, que até os demônios creem e estremecem na presença do Senhor. No livro de Romanos, a Bíblia tem uma passagem, meus irmãos, que diz que aquele que crer, né, no Senhor e confessar, lá em Romanos 6, meus irmãos, tem uma passagem que diz assim, preste bem atenção no que está escrito. Diz assim a palavra de Deus. Está escrito a palavra de Deus no livro de Romanos, isso mesmo, no capítulo 10. Diz assim, preste bem atenção. Romanos, no capítulo 10, no versículo 9. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres. Aqui há uma diferença. Isso mesmo. Se com a tua boca confessares. Isso mesmo. E o que é o confessar? É eu me mostrar um cristão. É eu, meus irmãos, assumir um compromisso com Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares e no teu coração crer. Isso mesmo. É impossível, meus irmãos, que alguém creia no coração e não venha confessar a Cristo. Foi o que aconteceu aqui no Evangelho de João. Quando Jesus prega, isso mesmo, logo a passagem ali, meus irmãos, de Jerusalém, muitos creram em Jesus, mas não confessaram, porque mais importava a eles agradar aos homens do que agradar a Deus. Olha o que diz: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitas pessoas usam este versículo do livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 9, como uma justificativa para a sua vida. Mas lembre-se, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia diz
Olha o que diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres, que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Primeiro, meus irmãos, é preciso que a gente confesse, a gente creia. E o que é eu confessar? É eu assumir um compromisso. Quando, meus irmãos, essas pessoas aqui em Jerusalém, eles creram em Jesus do coração, mas eles não confessaram. Por que eles não confessaram? A Bíblia diz, meus irmãos, que eles não confessaram porque eles amavam mais a glória do mundo, dos homens, do que a glória de Deus. É o que nós temos vivido neste tempo. Muitas pessoas, meus irmãos, elas até creem em Jesus Cristo, isso mesmo. Elas até compreendem, mas elas não querem assumir um compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo, isso mesmo. Por quê, pastor? Porque elas amam mais a glória dos homens e do mundo do que a glória de Deus. Isso mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus. Evangelho de João 12:43. Porque amavam mais a glória dos homens, porque a glória de Deus. A Bíblia diz que muitos deles, meus irmãos, creram, isso mesmo. Creram aonde, pastor? Creram, isso mesmo, no seu coração. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessaram. Muitos creram, mas não confessaram. Eu posso pregar para você agora, você crer, isso mesmo. Mas se você não assumir um compromisso com Jesus em público, confessar que você é crente, que você é cristão, que você aceitou Cristo, que a sua caminhada é diferente, isso mesmo. Vai acontecer o que está escrito. Vai acontecer o que está escrito no versículo 44, 45. Diz assim, preste bem atenção. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Ele disse assim no versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem julgue a palavra que eu tenho pregado. Essa há de julgar o mundo no último dia. Jesus disse: olha, se vocês não creem em mim, eu não julgo. Eu não vim para julgar. Eu vim para trazer salvação. Porque o julgamento já está certo. Ele disse: a minha palavra há de julgar todos naquele último dia. Isto mesmo. Jesus, meus irmãos, ele veio para trazer salvação. A palavra de Deus, meus irmãos, é quem vai nos julgar, todos nós, no último dia. Isso mesmo. Quem aceitar Cristo, crer, confessar Ele, assumir um compromisso com Cristo, isso mesmo. Esse estará andando no caminho da salvação, porque creu, assumiu um compromisso, está vivendo o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Mas ele disse, olhe bem, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Isso mesmo. Se você não receber o evangelho de Jesus Cristo, as palavras que eu tenho pregado para você, isso mesmo. Se você amar mais o mundo, se você amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus, já tem quem te julgue. Isso mesmo. E você diz: pastor, mas Jesus veio salvar. Ele disse: eu vim salvar o mundo. O julgamento, isso mesmo, está na minha palavra. Isso mesmo. Jesus, ele veio salvar. E se Jesus veio salvar, e aqueles que não aceitam a Cristo, o que vai ser? A palavra há de julgar cada um de nós, meus irmãos. Pois então aceita a Cristo, creia no seu coração e confesse
Confesse Cristo como salvação. Confesse Cristo, um compromisso sério com Ele. Aí na sua casa agora, que você está me ouvindo, assuma um compromisso com Cristo. Isso mesmo. Ame a Deus. Lembre-se que muitos creram, mas não confessaram. E alguém diz assim: pastor, mas por que não confessaram? Porque amavam mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Isso mesmo. Alguém usa o livro de Romanos 10:9 para justificar-se. Mas lembre-se, ele disse o quê? Preste bem atenção: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Foi o que eles não fizeram. Confessar não é eu apenas abrir, mas eu assumir um compromisso. Isso mesmo, isso mesmo. Você confessa a Jesus, não é quando você está sozinho aí, é quando você está com o incrédulo, é quando você está, meus irmãos, num meio que não agrada a Deus e você ali leva o evangelho de Cristo. Você causa ali, você diz: não, eu sou cristão, eu sou crente. Isso mesmo. É isso que é o evangelho de Cristo. Tem pessoas que não, eu confesso a Cristo, mas eu confessar em oculto, em escondido é uma coisa. Mas eu confessar, meus irmãos, no lugar do ímpio, eu confessar, meus irmãos, na rua, na praça, em público, em tudo que é lugar, aí é diferente. Foi o que aqueles gregos e aquele povo não fez em Jerusalém. Eles creram até, mas eles amaram mais a glória do mundo. Eles ficaram com medo de serem rejeitados. Isso mesmo, pelos homens. Eles ficaram com medo de não serem bem vistos por aqueles, serem até excomungados. Isso mesmo. Tem passado vergonha. Mas Jesus, aí a Bíblia diz o quê? Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que nós venhamos, meus irmãos, confessar, assumir Cristo na nossa vida, em qualquer lugar. Isso mesmo, dizer: não, eu sou cristão, Jesus Cristo é a minha salvação. Aceite a Cristo, arrependa-se do seu pecado. Isso não agrada a Deus. É isso que Jesus Cristo ele espera de nós. Está cheio, meus irmãos, de cristão que diz: não, eu sou crente, mas não confessa Cristo. Confessa na igreja, mas quando está lá fora não confessa. Ninguém nem sabe que é crente. Isso mesmo. E isso não agrada, meus irmãos. Isso é um evangelho de engano e de fachada. E ele disse: olha bem, que coisa maravilhosa. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso mesmo. A boca e o compromisso é a confissão para a nossa salvação. Com o meu coração eu creio. Com o meu coração eu creio. Isso mesmo. Para a justiça de Deus na minha vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te livre, que Deus te guarde de todo mal. Eu oro por você, que o Senhor te cure, te liberte, que haja salvação, livramento, em nome de Jesus Cristo. Eu oro por você, pela sua casa, que o Espírito de Deus entre te trazendo salvação, milagres. Eu sei, meus irmãos, que pregar o Evangelho não é fácil. É difícil para mim chegar aqui, meus irmãos, e expor a palavra de Deus, a revelação do Espírito Santo. Isso mesmo. Mas eu sei que a glória e o galardão de Deus irá prevalecer na minha vida. Isso mesmo. O que mais vale, meus irmãos, é a glória de Deus na minha vida, do que a glória deste mundo, do que os aplausos deste mundo, do que o que vão achar, o que vão dizer, do que a amizade deste mundo. Mas o que Deus tem, eu creio que é muito maior. Por mais que não seja neste mundo, mas na vida eterna. Que Deus te abençoe. Eu amo você. Fiquem todos na paz.